eu não quis ser padre, eu disponibilizei-me para, se fosse essa a vocação, se fosse esse o chamamento, eu lhe corresponder com toda a liberdade. E escrevi uma carta ao Bispo de Santarém dizendo exatamente isso. Eu estou disponível e, se for essa a vontade de Deus e da Igreja, eu serei padre. Nessa altura, diante dessa disposição, que é fundamental que o façamos, abre-se um processo. E eu lembro-me que havia colegas que ficavam muito nervosos, porque esse processo consta de auscultar, conversar, chamar gente, desde colegas a superiores, a professores, a gente da paróquia, onde a gente é originário, para dizerem o que pensam sobre nós. E a gente nunca sabe, ainda hoje não sei quem é que respondeu, o que é que disse, mas fiquei confiante. Olha, seja o que for o resultado, para mim o que importa é que a verdade venha. E é aí que aparece a certeza de que a Igreja me chamou, me consagrou e me enviou. Se sou o que sou, é evidente que não é sem a minha liberdade, mas não é por causa da minha escolha. É porque Deus me escolheu, porque a Igreja me chamou. Chegado aqui, há uma conversa que eu tenho com o Bispo de Santarém, que quando me ia para nomear, diz-me, pergunta-me se eu estava disponível. A pergunta é exatamente assim: tens jeito, és capaz, estás disposto? Foi as três perguntas. Tens jeito, és capaz, estás disposto a dar aulas de educação moral e religiosa? Eu respondi-lhe à letra, como é habitual comigo: olha, tenho jeito, sou capaz, mas não estou disposto. Muito menos para o cartaz. Não sei porque é que eu disse isto. Ele diz, não, em princípio não vais, eu só perguntei isto para a hipótese de ser preciso, mas não é a minha intenção que vás dar aulas de educação moral e religiosa. Isto foi em junho. No início de agosto, o Sr. Bispo chama-me e diz-me, olha, afinal, vais dar aulas, tens que te apresentar na escola secundária do cartaz. Como vedes, sou muito previsível e vejo as coisas. E eu disse-lhe, bom, como vê, eu tinha-lhe dito que não queria, muito menos no cartaz, eu tenho as minhas razões, mas passou-me pedir isso, é por ter outras razões, e como as minhas são só suspeitas e as suas são numa necessidade concreta, eu aceito. E fui para o cartaz dar aulas, e nesse primeiro ano vivi em Santarém, era prior numa outra paróquia que eu dizia que também não queria, era Almoster, e fui para a paróquia que eu disse que não queria. Portanto, fui para a paróquia que eu disse que não queria, fui dar aulas que eu disse que não queria, como vedes, é o início de vida toda ao contrário do que eu queria. Mas uma coisa boa, o Sr. Bispo chamou-me e fiquei a viver com ele nesse ano, primeiro ano de sacerdócio. E ia ao cartaz dar aulas e ia ao Almoster, que é uma paróquia ali muito perto de Santarém, e os lugares todos, são vários lugares, ia ser pároco. Um ano depois, deu-me outra paróquia, a Ereira, já no cartaz, e eu fui viver para o cartaz com um colega, 25 anos, mais velho que eu, já há 25 anos de padre, não? Já maduro, já com muitos cabelos brancos, e que fazia ali o contraponto entre a minha... Eu fui exatamente substituí-lo a ele na paróquia da Ereira, ele era o prior da Ereira. Então conversámos muito, e fez-me muito bem. Eis, senão quando, que surge um convite para eu dar aulas na escola de enfermagem, colaborar na escola, não bem dar aulas, era colaborar em ética e deontologia na escola de enfermagem de Santarém, substituindo o padre Vítor Feitor Pinto, que vinha de Lisboa todas as vezes. Eles perguntaram ao bispo quem é que havia de ser, e eu lá me dispus, enfim, a dar aulas de ética e deontologia. Foi um desafio profundamente interessante, onde eu conheci outros professores, outros médicos, que iam lá dar aulas, e conheci aqueles alunos que me fascinavam imenso, pela forma como se entregavam ao estudo da enfermagem. Isso para mim fazia-me muito bem. Eu normalmente estava com eles nos primeiros dias de aulas e na última semana de aulas, por meu pedido, depois falar sobre o quê? Sobre a morte, imagine-se. Achei que era um assunto que eles não deviam sair da escola sem que alguém lhes falasse sobre o que é isto de morrer, como é que se assiste à morte de alguém e como é que vivemos a morte de alguém. Nós nunca, a nossa, não sei se a vivemos, acontece-nos, mas a dos outros a gente vive-a. E, portanto, achei que era importante e era, de facto, uma semana em que lhes dava estes temas e achei interessante. Porquê é que eu falo disto? Porque 3 anos depois, em que eu já estava a colaborar com o horário da escola, que não era completo, dá-me 2 tardes livres e nessa semana tinha sabido de uma pós-graduação que se fez na Universidade Católica sobre exatamente a pastoral da saúde. Aí eu disse, estão 2 tardes livres, calha mesmo bem, vou fazer uma pós-graduação em pastoral da saúde. Quando chega à Universidade Católica, sou atendido pelo único professor que me chumbou na Universidade Católica.
Esse homem foi ele que me acolheu, logo, aquele que me chumbou, e que me disse isto, simplesmente, eu lembro-me, olha, Borga, temos muito gosto em que venhas fazer isso, as inscrições já fecharam, mas por seres tu, a gente vai fazer uma exceção. Disse, não, qual exceção? Eu vinha aqui ver se podia, agora já que fechou, já fechou, fechou. E quando eu ia a sair da Universidade Católica, recebo um telefonema de um colega meu que me diz que estava uma pessoa da SIC à procura de um padre para um programa na televisão. E é aí que eu vou encontrar a Conceição Lino, que estava responsável pelo programa Casos de Polícia. Eu tinha, na altura, 28 anos, 29 anos. Achei graça ao desafio e disse, bom, temos aqui um grande problema, porque eu calhava nos dias que eu tinha folga, repare-se, há a coincidência, é que o dia que eu tinha folga era à terça-feira à tarde, e exatamente aí preparava-se o programa para ser emitido na quarta-feira à noite. A Conceição ficou muito edificada comigo, eu também fiquei muito feliz com o desafio, só que agora como é que eu ia dizer ao Bispo? Eu não podia fazer outra coisa do que pedir autorização, eu não podia entrar no programa, eu não estava a representar a Igreja. Eu devo dizer, nessa altura, a Conceição resolveu-me o problema desta maneira. Eu perguntei porque é que eles queriam um padre lá. E foi a resposta da Conceição Lino que me tornou entusiasta para... Ela disse simplesmente isto. Nós precisamos, já temos um advogado, temos um psicólogo, eram os dois colegas meus de painel, precisávamos de uma perspectiva humana da justiça. E eu tinha acabado de ler, há pouco tempo, uma encíclica do Papa João Paulo II sobre Redentoris Homini, é assim, sobre o Redentor do Homem, onde o Papa dizia exatamente isto. O caminho do homem é o caminho da Igreja. Ora, não há valor mais divino do que a justiça. E a injustiça é a coisa mais demoníaca que a vida tem. E aquela resposta da Conceição Lino deixou-me absolutamente desafiado. É isto mesmo. A Igreja precisa de falar destas coisas para iluminar e ajustar os problemas da relação com as pessoas, dos problemas da cobiça, da violência, com uma perspectiva com que a fé nos capacita. Fui ter com o Dom António, e como é que eu lhe vou dizer? E disse-lhe, basicamente, esta estratégia. Foi uma conversa interessantíssima, porque lhe digo isto. Dom António, já estava no céu, eu fui convidado pela SIC, na altura a SIC e a Igreja era muito complicado, era uma relação muito complicada. Eu fui convidado para um programa de televisão. Mas eu disse que sim, mas estou agora a fazer-lhe a pergunta, se o senhor disser que não, não há problema, não vou. Era verdade, eu tinha dito que sim, mas disse, este sim não vale nada se o meu bispo não aceitar. Ele ficou muito atrapalhado. Recordo que ele me disse logo, se me tens perguntado antes, a minha resposta era não. O que eu achei muito interessante como forma de dizer. Se me tens perguntado antes... eu expliquei-lhe porque é que tinha aceito, as razões porque tinha aceito, e ele disse-me isto, olha, eu disse, agora diga-me quais eram as razões que eu tinha para dizer que não. E ele diz-me estas coisas que eu acho notáveis. O ambiente não é muito protegido, tu podes-te dar mal, e eu temo que se não correr bem, fiques muito frustrado. E eu, com o meu jeito, perguntei-lhe, Sr. Bispo, não percebo porque é que não me disse isso quando me mandou para Almoster e para dar aulas. Porque o que me está a dizer ajusta-se perfeitamente, quer à paróquia, quer às aulas. E o senhor nunca me perguntou. Enfim, eu reconheço que esses perigos existem, mas não os vejo diferentes do meu serviço e do meu ministério habitual. Ele disse, pois, está bem, mas tu percebes o que eu estou a dizer? E eu disse, olha, Sr. Bispo, agora percebo, mas já agora vou-lhe pedir só este favor, que esteja atento e na primeira hipótese que tem de me dizer que eu devo sair, diga que eu saio, na altura. Mas, de facto, vou aceitar. E lá fui. Devo dizer que o Dom António Francisco viu, eu sei que viu, e nunca me chamou a atenção para nada, o que significa que, afinal, era eu que tinha razão. Senão ele ter-me chamado a atenção. E o que ia para ser um programa, um conjunto de 6 programas, 7, deu 4 anos em que eu fiquei. Eu devo dizer que foi a minha segunda universidade. Foi ali que eu tive que refletir, reponderar, ajustar a minha linguagem e, sobretudo, eu devo dizer que era daquelas coisas interessantes, porque o primeiro programa que eu fui, entrei na SIC, enfim, o primeiro programa que o realizador,
achei muita graça, porque eu conheci nesse dia, veio ter comigo e disse, olha, houve uma pessoa que ligou para aqui a perguntar o que é que um padre estava cá a fazer. E eu só soube de uma chamada no primeiro programa. E depois as críticas foram, felizmente, muito favoráveis, do Mário Castrim, enfim, de uma série de críticos de televisão, que nos deixavam a nós muito... Fomos nomeados para Globos de Ouro. Enfim, foram 4 anos em grande que me fizeram, com as aulas, com a escola, com as paróquias, me fizeram desafios muito interessantes. E assim comecei os meus primeiros anos de padre, foram então vividos com esta dinâmica. Entretanto, morre o Dom António Francisco e tenho o meu novo bispo, o Dom Manuel Pelino. E a primeira coisa, 8 anos depois, já tinha 8 anos de padre, a primeira coisa que eu faço quando ele chega é, se eu esteja à vontade, já estou há 8 anos nas paróquias, se precisar de mudar-me, façam-me que entender. Ele entrou creio que em março, e em setembro tenho a nomeação para vir para o entroncamento criar uma paróquia nova. Então eu mudei de um ambiente totalmente rural, que as pessoas conheciam todas umas às outras, para um ambiente citadino, o entroncamento onde tinha, só na freguesia, na paróquia onde eu criei, mais gente só naquela do que em todas as paróquias que eu tinha, e mais algumas. Foi ali onde eu estive 15 anos, e a seguir veio a experiência da rádio. E também sou desafiado pelo António Sala, onde estive 2 anos numa rubrica que se chamava Conversas de Sala, à sexta-feira, por sinal, que era eu o interlocutor. Era um apontamento que me fez conhecer por dentro a Rádio Renascença, me fez conhecer por dentro muita gente que eu só ouvia e conhecia. Bom, e vinha da SIC. O António Sala não me conhecia daí porque tinha o Despertar e nunca via os casos de polícia. O António Sala conhece-me numa conferência que eu fui fazer a professores, é que ele assistiu, por sinal, porque veio mais cedo, não era costume, e no fim me faz o convite para eu entrar na Rádio Renascença. Porquê é que isto é importante? É importante porque é por causa desta minha colaboração que vai surgir a oportunidade de gravar o primeiro disco. É o António Sala quem me liga no ano 2000 a dizer que havia uma editora que queria gravar um disco. O António não sabia que eu cantava, não sabia minimamente que eu tinha canções compostas. E eu disse, a única pessoa que eu conheço, assim, que, para arriscar isto, sou eu. Até porque nessa altura eu tinha o Carlos Alberto Muniz, com quem tinha uma intimidade por causa dos casos de polícia, porque eu ficava muitas vezes em casa do Carlos Alberto Muniz, no Restelo, portanto acabava o programa na SIC, e chegava às 2h30, 3 da manhã, ele tinha sempre o seu chazinho feito, o seu pãozinho com queijo, a gente ficava ali à conversa até às 4 da manhã, ele a compor no seu coisa, e íamos conversando. Ele ia vendo que eu cantava, eu ia vendo como é que ele compunha. Enfim, tínhamos ali uma certa intimidade e, portanto, tinha à mão de semear um compositor e um orquestrador da categoria do Carlos Alberto Muniz. E então tinha o convite, tinha uma editora, tinha um orquestrador, foi só arranjar repertório. Isto lembro-me de dizer que estávamos em início de junho, eu com as coisas das canções dos Coteiros e o Põe-te a Mão apareceu já no fim, mas o disco foi feito foi naif, com toda a despreocupação. E lá assinei um contrato que dizia, ao fim de 5.000 cópias, que a editora se obrigava a fazer um teledisco. Eu vi 5.000 cópias e achei, bom, estou livre disso. Isto nunca atingirá. E assim, mal sabia eu que no final de novembro já tinham vendido mais que 5.000 cópias, ou que seja, que fiquei com o problema de ter que fazer o teledisco. E onde é que eu vou fazer o teledisco? Na minha paróquia nova. Eu que não tinha pensado em telediscos, agora tenho que pensar. Já fiz o teledisco, agora e os espetáculos? Temos que chegar a fevereiro, portanto, novembro, dezembro, janeiro. É em fevereiro, no dia 10 de fevereiro, promovido pela Rádio Renascença, que finalmente juntamos os músicos que o Carlos Alberto tinha a trabalhar com ele e fazemos o primeiro espetáculo em Santo Paulo VI. E aí começa uma carreira que já vai em 16 anos, em 6 discos e mais de 1.000 espetáculos por todo o lado, porque, entretanto, para a apresentação do meu segundo disco, chamado Cantar é Rezar Duas Vezes, eu tive que ir à televisão. Vou à Praça da Alegria, ao programa em que estava a começar o Jorge Gabriel e a Sónia Araújo, tinha saído de lá o Manuel Luís Goxa. Ele tinha abandonado o programa, tinha ido para a TVI e o Jorge Gabriel tinha sido chamado, eu conhecia da SIC, onde conhecia o mais novo, e então eu conhecia o Jorge Gabriel, não conhecia a Sónia Araújo, já tinha ido à Praça da Alegria com o Manuel Luís Goxa, e eles chamaram-me, coincidiu com o primeiro programa deles.
E foi tão interessante a nossa maneira de falar que eles convidaram para ir lá 2 dias depois. E eu voltei 2 dias depois. Eles desafiam-me a ficar na equipa. E aí começa 4 anos de presença. Então já tinha experiência de música, já tinha conversa na rádio, já tinha discos e agora tinha ao meu dispor um programa da manhã onde eu ia não falar de casos de polícia, falávamos de tudo e mais alguma coisa, em que eu integrei a equipa que animava o programa. Não era só uma participação, era fazer parte da equipa. Depois, entretanto, estava a chegar a Portugal a Canção Nova, que me fez também participar num projeto ligado agora já à Igreja, à evangelização, tal e qual. Eu dizia, da inspiração cristã da Rádio Renascença, passei para uma transpiração cristã na Canção Nova. E depois, bem, passados um tempo, veio este programa, veio este canal, a quem também dei, e estou a dar, e felizmente, portanto, eu sou das primeiras horas, sempre a colaborar. A ida para o entroncamento fez com que eu ali tivesse uma vida totalmente diferente. Deixei de dar aulas, então deixei de ir à Escola Superior de Enfermagem, e eis não quando chega uma moça que eu não conhecia de lado nenhum, de uma editora da Leia, da Oficina do Livro, a abordar-me para a hipótese de surgir um livro sobre orações, para crianças. Bom, falar para crianças é uma coisa que sempre me desafiou muito. E eu então, na maior ingenuidade, ia dizendo à editora o que é que devia ser, para ser diferente, para não ser só orações, mas que explicasse por dentro como é que se faz orações, qual é a relação que nos faz falar, pensar nas coisas. Eu disse, não prometo nada, não sei se vou alguma vez, nunca pensei escrever livro nenhum, não sei se vou... Ainda por cima estava a falar com uma mulher profissional naquilo, não é? Não é a mesma coisa que a gente escrever por nós e chegarmos lá e dizer-se, vês lá se isto presta para alguma coisa. Era ao contrário. Eu tinha que corresponder à expectativa de quem achou que eu era a pessoa indicada. E das coisas mais interessantes foi que esse livro, já vai na 4ª edição, foi também um sucesso, tal como o primeiro livro, e não teve praticamente publicidade nenhuma, foi pela recepção que foi feita. E para mim o mais fascinante foi trabalhar com uma equipa de uma editora que é profissional e que me ajudou a ver muita coisa, mas, sobretudo, trabalhar como ilustradora. Na altura, a Raquel, foi quem ilustrou os meus 2 primeiros livros, e eu fiquei fascinado. Como é que a gente, escrevendo o que escreve, depois, com ilustração, se percebe tão bem o texto. E assim, lá fui iniciando. Eis não quando, depois de 15 anos na paróquia do Entroncamento, o Bispo me desafia a ir para uma zona rural, onde estou agora, na Chamusca. Então este pároco começou com todo o entusiasmo, com todas as coisas, que vinha lá desde os 12 anos, já desde os 4 anos que subiu ao palco com o seu irmão, que fui acompanhado e fui ajudado, quer pelo meu irmão mais velho, quer pelo padre Cândido, que me acolheu em casa durante aqueles 8 anos. De repente vim para Riachos, quando fui para o entroncamento, não tive só 1 ano. Riachos, onde morava o meu irmão, portanto fui prior do meu irmão gêmeo, que é uma coisa interessante também. E depois fiquei só com a paróquia Nossa Senhora de Fátima. Passados estes anos todos, aparece este canal, vou para, no contexto em que vou também para a Chamusca, e aqui estamos, num contexto em que vou tentando perceber e ajudando a perceber as encruzilhadas em que a Igreja vai, porque, entretanto, devo dizer, também me ajudou muito a ser padre, e não posso deixar de dizer, um Papa, João Paulo II, que conheci-o na sua força de juventude, até à sua mais decrépita situação física, mas sempre com uma estatura e alma humana absolutamente admirável. Depois, um Bento XVI, eu lembro de ter comentado, eu depois daí já comento, até eu comento, as eleições dos Papas e quem eles são e o que é que expectativas, porque estas coisas de estar na comunicação social faz com que eu veja as coisas e as analise forçosamente com um ar crítico, com um olhar crítico, mas também que seja criterioso e ajude as pessoas a perceber onde é que as coisas vão sendo. Então já acompanhei a eleição de Bento XVI, já acompanhei a eleição do atual Papa Francisco, que coincidiu com, ele está há 4 anos na sua vida pastoral de Papa, e eu há 4 anos na minha vida pastoral de pároco da Chamusca, Carregueira e Pinheiro Grande. E fui crescendo, e sendo a minha maior graça é não defraudar as pessoas a quem sou enviado e, sobretudo, e isso talvez seja os desafios dos tempos atuais,
entusiasmar cada um dos batizados a ser corresponsável das coisas que eu vou fazendo. E aqui vou chegar ao fim deste chegar à minha maturidade dos 52 anos, a caminho dos 53. Depois de com 27 anos de padre feito, entendo os momentos da Igreja como fascinantes, mas ao mesmo tempo inquietantes. E talvez uma coisa tenha a ver com a outra. A inquietação vem do fascínio. Quanto mais fascinados, mais inquietados ficamos e mais estamos disponíveis para aquilo que for preciso. E talvez seja isso que se espera de todos os sacerdotes, e eu não seria exceção, e que eu espero de mim próprio também. Aquela coisa que dizia o Papa, dizia que os padres correspondam e sejam corresponsáveis. Isso talvez seja a exigência do tempo espiritual. É verdade que as pessoas olham muito para os padres, a culpa é deles, mas já começamos a olhar também para os casais, e para os jovens, e para até os idosos e os doentes, esperando de todos o mesmo contributo e a mesma responsabilidade para que Deus seja conhecido, amado e seja tão próximo quanto experimentado. Nós não amamos o desconhecido e por isso talvez valha a pena esperar agora das comunidades, já que os padres vão ser menos e estamos condenados a isso, que os casais sejam mais empenhados, mesmo que sejam menos casais, mas mais empenhados, que as crianças participem de forma ativa, que os adultos, na sua vida já madura e responsável e profissional, não se afastem das exigências das suas comunidades, daquilo que se espera deles e que eles podem dar, e que as pessoas já mais velhinhas, hoje em dia temos pessoas mais idosas cada vez mais, também não se sintam desmobilizados nem marginalizados na construção desta comunidade. E cá estamos nós, num canal que se chama Ângelos TV, a fazer exatamente isto, a levar a quem nos vê, a quem nos escuta, o convite a seguirmos todos Jesus Cristo. E eu termino por dizer as 3 coisas que me foram particularmente entusiasmantes da minha parte, entusiasmantes por parte dos meus paroquianos, nestes 3 anos que eu completei já na minha vida nova de pároco. Primeiro ano, eu disse-lhes, o meu programa pastoral é: eu vou atrás de vocês e vou com vocês para onde vocês forem. É o meu plano pastoral. O segundo ano foi: eu vou andar no meio de vocês, onde quer que vocês estejam. No terceiro ano foi: eu vou ver se vocês vêm atrás de mim para algum sítio. E este 4º ano é ver se vamos juntos, atrás de alguém que é desafiante para todos nós. Reparem no que isto significa de entrar, enturmar-se e depois levar as pessoas connosco a seguir Jesus Cristo e pela força do Espírito para caminharmos para a casa do Pai. É para isso que serve um padre, é essa a paixão que me faz entusiasmar-me e pedir perdão quando não faço isto. E é essa a razão porque aceitei falar deste testemunho, desde o seio materno em que eu partilhei com o meu irmão gêmeo, até este seio da Igreja que eu partilho, não com um irmão, mas com milhões de irmãos, com quem eu quero também estar a crescer e a ser pessoa. Ou seja, alguém de relação. Nada valia eu ser perfeito se não tivesse a relação com ninguém, nada valia os outros se não tivessem a relação comigo. E talvez valha a pena assim nós colocarmos o que é a televisão, o que é um programa de televisão. Como sabeis, eu aqui participo, pelo menos com alguma assiduidade, num programa semanal e aceitei este programa falar na primeira pessoa para vos dizer, afinal, o que me vai na alma e o que é que me inspira quando penso em mim e nas pessoas com quem trabalho, com quem tenho trabalhado e nas tarefas que tive, desde os escuteiros, às paróquias, ao centro paroquial, à escola secundária, à paróquia urbana, enfim, aos meios de comunicação social, à rádio, à televisão, à escrita. Porque, entretanto, também colaborei durante 5 anos, 6 anos, com a revista de Família Cristã, que foi também um exercício para mim profundamente desafiante. Todos os meses responder a 3 cartas, eram as cartas ao diretor. Eu devo dizer, também foi isso, obrigou-me muito a disciplinar a minha vida, a pensar as coisas, a estudá-las e a usar a procura da forma certa da gente chegar ao coração das pessoas. É talvez por isso que eu sou conhecido, pela forma como chego, a facilidade ou não, enfim, depende só de mim,
mas a com que eu ouso expor-me e expor o que me vai na alma e o que devo servir. Nunca ninguém esqueceu, mesmo que eu não me vista clericamente, nunca ninguém ignorou que eu sou padre. É assim que me apresento, é assim que eu assino, é assim que eu apresento nos espetáculos, que eu piso palcos desde o Coliseu até a aldeia mais recôndita, onde está meia dúzia de pessoas. É sempre o padre que vem cantar, é o padre que escreve, é o padre que fala, e não o José Luís Borga, porque isso seria esconder-me atrás de uma... O ser padre, para mim, não é um título, é uma identidade, é o meu ser. Sou desde 26 de maio de 90, quando a Igreja me chamou, me consagrou e me enviou. A partir daí, perguntem à Igreja se eu tenho lugar e de que modo ela se sabe ou não servida pelo meu ministério. E aí, bem, é pedir perdão das coisas que eu não faço como deve ser e alegrar-me com o facto de haver gente que eu nem suponho que possa ser, que de vez em quando me bate das costas e diz: lembra-se de ter presidido ao meu casamento, ainda há poucos dias, não fazia a mínima ideia, mas pelos vistos a pessoa está agradecida por eu ter passado pela vida dela e por aquilo que fui, ou sou, na vida dessa pessoa. Basta ter sido uma pessoa para ter valido a pena. Felizmente, eu sou um felizardo, são milhares e milhares de pessoas. Também há os que não gostam nada. Bem, mas isso eu até respeito e ajudam-me muito. Devo dizer que as pessoas que não gostam às vezes têm muito bom gosto. Porque não é uma questão de gostar ou não gostar, trata-se de me dar o respeito e de ser respeitado. Isso é talvez o mais importante. E assim, cheguei ao fim e a vida continua. Daqui a 3 ou 4 anos estarei, porventura, a falar-vos de outras aventuras, desde que haja gente que me desafie. E aqui termino com a frase do Dom António Francisco. Quando nos convidam para alguma coisa e a gente pode falar de Jesus Cristo sem que nos limitem, não há espaço proibido. E aqui eu tenho ido. Desde que me convidem e me deixem ser eu, e eu possa falar do que me vai na alma, não há espaços proibidos. Já falei para revistas daquelas de homem, já fui até de homens com interesses pouco ortodoxos, pouco católicos, mas já dei entrevista, já dei para o Crime. Imaginem uma entrevista que eu dei, grande para a primeira página do Crime, um jornal que pouco recomendava. Até já fui a um programa de astrólogos. Desde que eu vá e me respeitem e eu possa dizer o que eu penso, eu acho que já não há nada onde eu não possa ir, desde que seja o que sou. E o que sou por graça de Deus e o que sou para o serviço de Deus. E é assim que eu aceitei até estar neste programa e peço-lhe perdão se o tempo que gastou a ouvir não lhe foi interessante, mas olha, é a vida que eu tenho. Isto foi o que eu me lembrei. Se eu falasse daqui a mais 2 ou 3 horas, ainda falaria desde os pratos, das famílias que me acolhem, enfim, tanta coisa, e das crianças com quem eu cresço e que me ensinam tanta coisa, enfim, das escolas, porque aos que vê livros para crianças, olha, também vou às escolas, eles convidam-me para ir falar às escolas, aos jardins infantis, dos livros, e eu vou, pois, então, se me convidam é porque me querem ouvir. E assim vamos caminhando. Bom, espero que continuem a ver a Ângelos TV, eu vou passando por aqui em muitos programas, em muitas circunstâncias. Dou os parabéns a esta gente que ousou também, na loucura, vir contribuir para o anúncio do Evangelho desta maneira. Contem comigo, cá estou para servir a Igreja, mas bem dizer, a humanidade, porque o caminho do homem é o caminho da Igreja. Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Senhor, que cuidas de mim, noite e dia, sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar.